A gente queria ter um tempo de feedback, de comentários, de perguntas. E a gente acredita mesmo que é nessa troca aqui que a gente tem muita riqueza de ouvir, de tirar dúvidas, de esclarecer, de falar do que não foi falado, né? Então eu queria ouvir você, e eu sempre digo nesses momentos que a qualidade desse nosso momento depende da qualidade das suas perguntas. Então a bola está conosco, né? A bola está no campo para a gente jogar junto. Então mande brasa aí, comentários, ideias, diga lá. Deixa quem aqui, uma coisa só, facilitar para todo mundo pegar o microfone, porque como está sendo gravado, facilita depois se a gente conseguir produzir isso para vocês terem acesso a tudo, tá ok? Então é muito legal que a pessoa que vai falar levanta a mão, aí pega o microfone, fica de pé para todo mundo ver, fala o seu nome, de que igreja você vem, assim se identifica em um segundinho aí e faz sua pergunta. Enquanto eu vou chegar na primeira pessoa que está com a mão levantada, eu queria perguntar como é que é participar, se puder traduzir aí, Gabriel, como é que é participar dessas várias redes ao mesmo tempo e a cooperação entre redes, como é que isso tem funcionado, quais são os conflitos entre redes e cooperação entre as redes que tem funcionado lá? It's amazing. É massa. Massa. The reason why we're a part of many networks A razão pela qual nós somos parte de muitas redes is because we want to be influenced by more than one tribe, and we want to influence more than one tribe. é porque a gente quer ser influenciado por mais de uma tribo e a gente quer ter a possibilidade de influenciar mais de uma tribo. So we're part of 3 different networks Então nós somos parte de 3 redes diferentes and one denomination. e uma denominação. We're with the denomination because we're with the denomination. Nós estamos na denominação porque nós estamos na denominação. And we're with the networks. E a gente está nas redes. We're with Soma Network because really the way that they do their ecclesiology is the same way that we do our ecclesiology. A gente está, por exemplo, com a rede que se chama Soma, porque a gente tem a mesma eclesiologia que eles praticam. I developed a friendship with Jeff a few years ago. Eu tenho desenvolvido uma amizade com o Jeff faz alguns anos. And there wasn't a Soma or Saturate hub in Canada. E não tinha uma ponto de contato da Soma e do Saturate em Canadá. And so he and I had been doing so much together that it made sense for us just to be a part of Soma. Então a gente tem feito um bocado de coisa junto, então fazia sentido a gente participar da família de igrejas que se chama Soma. We've learned the most from the Soma family of churches. A gente tem aprendido muita coisa com a família de igreja chamada Soma. We're part of Acts 29 because that's our family. A gente faz parte da Atos 29 porque é família pra gente. That's where there's no theological weirdness for us. É onde não tem nenhuma dificuldade teológica pra gente. There's a real brotherhood there. Tem uma fraternidade verdadeira ali. And there's a huge vision to take the world for the glory of Jesus. E tem uma visão tremenda para alcançar o mundo para a glória de Jesus. Most networks and denominations have visions that I feel are very lame and actually doable. Algumas denominações e redes têm visões que são pequenas, que eu acho que são muito factíveis no sentido que não há sonho, não há uma visão maior que só Deus pode realizar, né? But when there's a network that's saying we want to reach everyone in the world, oh, that's exciting to me. Mas quando tem uma rede que está dizendo a gente quer alcançar todas as pessoas do mundo, para mim isso me anima muito. I want to get behind that because it sounds like a very God-sized vision. Porque a visão é do tamanho de Deus, né? É uma visão muito grande. And then we're part of C2C. E aí a gente faz parte dessa rede canadense chamada C2C. This is the place where I'm most uncomfortable. Esse é o lugar onde eu estou menos confortável. And that's a good thing. Isso é uma coisa boa. There's 31 denominations. Tem 31 denominações que participam ali. C2C started in Canada, but is now becoming North America. C2C começou no Canadá, mas agora tá passando para os Estados Unidos também. But they're trying to keep the difference between Canada and the US. Mas eles estão tentando guardar uma diferença entre o Canadá e os Estados Unidos. And so we joined C2C because it was really a vision of churches coming together to reach the nation of Canada. Então a gente se juntou com o C2C porque era uma
uma visão de alcançar o Canadá para Cristo. And so we're with Pentecostals, Presbyterians, Baptists, Independent, we're with everyone. Então tem batista, independente, presbiteriano, pentecostal, muita gente diferente ali na C2C. And we're really trying to influence them theologically. E a gente está tentando influenciá-los teologicamente. And the last group that we're a part of is our one church in Quebec. E o último grupo que a gente faz parte é a nossa uma igreja no Quebec, né? A Igreja Vantian Church 21. Yeah, some people view it as a network. Algumas pessoas veem a nossa igreja como uma rede, But we're really fighting hard to see it as one church. mas a gente está lutando para que a nossa igreja seja uma igreja e não uma rede. And that really has a focus of reaching Quebec. E o objetivo é alcançar o Quebec para Cristo. And so none of these are going in separate directions. Então nenhum desses estão indo em direções diferentes. In many ways, they're running exactly the same way. De muitas formas eles estão indo para a mesma direção. It requires some different time for different reasons. Elas requerem diferentes tempos e momentos por diferentes razões. But we think that we're stronger because we're actually working with all of them. Mas a gente acha que estamos mais fortes participando em todas essas redes. But it does cost something, Mas isso custa um bocado, both financially and with time. em termos de tempo e também em termos financeiros. But I think it's worth it. Mas eu acho que vale a pena. Só para vocês saberem, a minha experiência, de alguma forma, como eu não nasci e cresci na Atos 29 como Dwight, eu nasci como plantador no Canadá com a C2C. Então a minha experiência é um pouco diferente. Eu me sinto mais em casa ainda hoje na C2C e eu estou aprendendo a estar em casa na Atos 29. Está sendo um aprendizado para mim, que foi onde Mark e Dwight, meus parceiros no Quebec, nasceram no ministério deles de plantadores de igreja, né? Eu nasci aqui, quando me transferi para o Canadá, quem me formou como plantador na cultura canadense foi a C2C. Então é interessante. E da mesma forma a questão denominacional, eu falei para vocês mais cedo o quanto eu estou vendo a denominação batista no Quebec mudar e ter essa percepção de movimento para alcançar o Quebec. Eu estou vivendo isso, eu sou muito mais, tenho uma história na denominação batista mais longa do que Dwight, e isso tem sido uma bênção na minha vida. Eu sou o cara da denominação na nossa rede, né? Na nossa igreja, eu sou o cara de relacionamentos com a denominação, mas tem sido uma bênção a gente ver que outras igrejas da nossa denominação estão mandando gente para ser treinada na nossa igreja, que faz parte de um mundo de redes. Então é como se a gente estivesse abrindo pontes de relacionamento para a nossa denominação, né? Sendo um hub dentro da denominação para abençoar as pessoas a se conectarem com diferentes redes. Então tem sido muito legal viver isso. Eu sou muito orgulhoso de ser o contato da nossa igreja com a nossa denominação. Meu nome é Diego, faço parte da New Church. A minha pergunta é justamente nesse quesito que tu acabou de falar, né? Fazendo um paralelo de antiga igreja com nova igreja, essa proposta que está nos sendo apresentada e para muitos já estão sendo vivenciada hoje, eu queria que tu contasse alguma experiência tua já como vivenciando essa antiga igreja, essa questão denominacional e essa nova igreja, essa comunicação, como é que funciona, ou as barreiras, ou enfim, uma experiência que tu passou sobre isso. As barreiras que a gente tem, eu vou começar pelas barreiras, mas eu acho que barreiras são os hábitos construídos nas denominações históricas, né? Por exemplo, a gente tem lá no Quebec, em cada região do Quebec tem uma coisa que se chama de pastoral, que é um encontro dos pastores da denominação batista naquela região. E é um encontro de pastores assim, que estão acostumados a um tempo em que eles não poderiam compartilhar a sua vida completamente. Então, tem um sentimento, quando eu vou para a pastoral, tem um sentimento de que está todo mundo pedindo oração pela dona Olívia da igreja, sabe? Tem uma senhora lá na igreja que está passando... Assim, ninguém está passando por problema pessoal. Ninguém está passando por um problema ministerial. Está todo mundo pedindo oração pela senhora daquela igreja, sabe, uma pessoa daquela igreja, um ministro daquela igreja. Então, isso é uma barreira, porque isso foi uma cultura que existiu,
e que a gente está querendo quebrar. A gente fala muito de vulnerabilidade hoje, é uma palavra nova no mundo dos negócios, né? A questão de ser vulnerável e tal. Então esse trabalho, eu vejo essa dificuldade, estou dando um exemplo de uma coisa que eu vivo e que eu sinto dificuldade. Os pastores jovens da nossa denominação não querem ir para a Pastorale, para o encontro dos pastores. Eles dizem que é encontro de oração de velho. E eu digo, mas rapaz, vamos colar com a galera e tal, mas é muito difícil. Eu entendo, há uma diferença de geração ali, então esse é o desafio. Mas eu já falei e repito que a gente tem tido uma conversa, um diálogo muito bom com a denominação, e para mim a maior prova disso é que a gente tem tido a experiência de ter plantadores de outras igrejas sendo enviados para a nossa igreja para a gente formar. Nós não utilizamos, por exemplo, o nome Batista, e tem muita igreja da nossa denominação que acha que para ser Batista tem um nome, tem que ter o nome, e nós não utilizamos o nome Batista, e nós estamos completamente comprometidos com a nossa denominação. Então, para um pastor tal, se não tiver o nome, não é Batista, né? Não é uma questão de identidade teológica, de caminhada histórica de relacionamento, mas é uma questão do nome. E eu respeito, mas me deixe ter uma opinião diferente. Então são algumas experiências que eu compartilho aí dessa realidade. Pela distância. Como bons batistas. Meu nome é Detone Araújo. Pastoreio uma pequena comunidade chamada Comunidade Cristã Voz, no Curado 4, e sou membro da Igreja Batista em Coqueiral. Pastor José Marcos. E a nossa pequena comunidade, né, de 25 pessoas, surgiu a partir de um incômodo local, porque no bairro onde eu moro, no Curado, tem 1 milhão de igrejas e você não vê uma igreja que se envolva com a comunidade. Então a nossa igreja surge diante desse contexto. E aí, diante desse contexto, a necessidade de fazer a ideia de rede de pastores, para que a gente possa entrar em contato com os líderes dessas igrejas, para que a gente possa formar uma rede, e não como concorrentes, mas como cooperadores, a gente pensar em estratégias para o nosso bairro, para a nossa comunidade. E o maior desafio é esse. E eu queria ouvir de vocês, se vocês tiveram essa experiência local, de entrar em contato com outros líderes religiosos, e como foi esse contato, para que existisse essa rede de pastores, que eu acho que, como você falou no seu primeiro exemplo, Norton, eram mais para falar sobre problemas das suas congregações do que dos seus problemas pessoais, como se nós, pastores, fôssemos seres superiores. Eu acho que a experiência que a gente teve tem uma experiência no centro de Montreal. Esse missiólogo com quem Dwight trabalhou quando ele se mudou para Montreal, que era um cara que tinha assento na área de evangelização urbana, do movimento de Lausanne, um cara muito especial, e ele junta todas as igrejas do centro da cidade para um momento de oração, teve uma peregrinação que aconteceu de oração pela cidade e tal, com todas as igrejas do centro da cidade e tal. Mas eu queria falar sobre um desafio aí que eu vejo, é que uma rede, até falando para a gente, quando você forma uma rede, tem que ter muito claro qual é o objetivo da rede, porque às vezes quando é rede por rede, a gente fica boiando, a gente chega na mesa e a gente fica, o que a gente está fazendo aqui? Sabe? Então, eu queria dizer para vocês que nós fazemos parte de todas essas redes, mas a clareza de por que nós fazemos parte de cada uma dessas redes é muito grande para a gente. Então, ouvindo a sua experiência, eu diria uma coisa, na formação dessa rede ali, que eu vejo isso no centro de Montreal. Eu participo uma vez a cada 2 oportunidades, porque eu sinto que falta objetivo, que a gente se vê e tal, e é bom conhecer uns aos outros. Eu fiz o batismo, nosso último batismo, a gente não tem prédio, né? Então eu fiz o batismo numa igreja de uma pessoa que eu conheci na rede. Isso é massa, né? A gente está batizando na igreja dos outros. A gente nunca batizou na nossa igreja, porque a gente não tem igreja, né? Então a gente só batiza na igreja dos outros, ou no verão, a gente batiza no rio. Mas é massa, eu acho massa a gente batizar, e a gente está pensando em fazer, numa próxima oportunidade, como uma igreja que fica também no centro da cidade, a gente fazer os batismos deles e os nossos batismos no mesmo dia, como uma grande festa de batismo do centro da cidade.
Então a gente está pensando sobre isso, vai ser uma ideia muito legal. Mas eu percebo que tem que ter objetivo, senão a gente perde tempo. Sobre a experiência da demanda do bairro, eu fico muito feliz, porque a gente tem falado sobre essa questão da leitura, de fazer uma exegese da necessidade do lugar, da gente, de alguma forma, trabalhar a questão da localidade, das necessidades locais. Pô, eu fico feliz de ouvir sua experiência, de responder a uma necessidade local que vocês estão vendo, porque os movimentos de avivamento no mundo foram respostas a carências locais. A gente está sentindo falta disso, a gente daria a nossa vida por isso, e alguma coisa acontece, né? O espírito, a gente fala do descontentamento santo, né? Bill Hybels fala, quando o coração do homem está descontente com uma coisa, que se alinha com o descontentamento do coração de Deus, e aí há um poder no encontro dessas duas coisas, né? Boa tarde. Boa. Meu nome é Gleikson, eu pastoreio a segunda igreja batista em Ouro Preto, em Olinda. Massa. Falando sobre a questão da rede, eu na minha vida profissional, eu gerenciei projetos sociais, e aqui em Recife houve e está tendo um movimento de rede, só que na área de projetos sociais, na área profissional. Isso funciona, eu participei mais de 5 anos, e de fato a gente vivia a realidade dos projetos em si, aquilo que funcionava, que não funcionava, um projeto ajudava o outro. Então, essa linguagem eu conheço bem naquilo que é a área de projeto social. Inclusive, o Recife, ele é até referência nacional a respeito de projeto social, voluntariado, etc. Existe, ligado à prefeitura, um projeto chamado Transforma Recife. E funciona muito bem, muito bacana. E você falou dessa ideia com igrejas. Aí a minha pergunta é, qual seria a orientação para a gente começar a iniciar um projeto com rede, só que em igreja, que eu achei bastante interessante. Qual seria a orientação para a gente? Rapaz, eu acho que a primeira coisa é definir um objetivo, ter clareza de objetivo. Quer dizer, a gente está formando uma rede de igrejas para quê? Eu vou lhe dizer, nós estamos aqui sentados nessas cadeiras porque a gente acredita na possibilidade de movimentos de plantação de igrejas nas grandes cidades do mundo. Nós estamos empolgados com isso. Já falei para vocês de Kinshasa, na África. Já falei para vocês já que a gente está preparando um casal para mandar para a Índia. Entre 3 e 4 anos nós vamos enviar eles para a Índia a partir da nossa igreja. A gente está sonhando com grandes centros urbanos no mundo, e a gente acredita em movimentos de plantação de igreja nessas cidades. Então isso nos une. Então eu posso te dizer que tem gente nessa sala que veio falar comigo o dia todo dizendo, eu quero participar de um movimento de plantação de igreja por Recife, eu quero cooperar, eu quero aprender, eu quero trocar ideia, eu quero colocar dinheiro. Lá em Salvador, já te falei, a maior igreja de Salvador, a gente acabou o dia ontem em Salvador, trocando ideia assim, o que a gente vai fazer junto? A igreja está apaixonada por um sonho, e essa é uma igreja em Salvador que tem 5 igrejas filhas na cidade e 7 igrejas no interior. Não são muitas igrejas que a gente conhece que tem 12 filhas, né? Então é uma igreja que está vivendo um negócio tremendo, mas eles estão querendo mais. Eles estão querendo, a palavra que eu estava usando na minha conversa com eles, é que eles estão querendo desovar os seus membros. Tem membro demais no templo, o templo não está cabendo, e a gente quer desovar esses membros para outras realidades, para outras igrejas. Eu estou felizaço com isso, então eu percebo que isso deve acontecer nos grandes centros do Brasil e do mundo. É isso que Tim Keller está fazendo. A rede que ele tem se chama City to City, cidade a cidade. É movimento de plantação de igreja para as cidades. A gente está vendo isso acontecer no mundo todo. Esse efervescer da gente ganhar as cidades para Cristo, descobrir o que é viver o evangelho no dia a dia, e uma cooperação que não existia antes. Como fazer isso? Eu acho que é definir objetivos e sentar na mesa com a turma da cidade. Porque esse nosso encontro aqui tem muita gente. E a gente precisa de líderes. A gente precisa descobrir quem são entre nós as pessoas que a gente se sente representado, né? Então eu vou escolher Rodrigo aqui, bem aqui. Rodrigo, eu vou dizer, bora voltar aqui que o Rodrigo vai coordenar a gente aqui nesse esforço de plantação de igreja para a cidade do Recife. Quem são as outras vozes que a gente vai... Apoio? Os contrários deem um duplo mortal carpado.
Não os temos. Então, a ideia de que a gente precisa de uma mesa que começa a se desenvolver. Falei ontem no nosso encontro, o pastor Alberto levantou, vou terminar falando nele. Eu falei que é importante ter os velhos, maduros, experimentados na mesa com a gente. Não pode ter só meninada. Tem que ter meninada, mas tendo sabedoria dos de cabelo branco. Os sem cabelo devem estar representados também, né? Bom. Mas eu acho que é isso, por aí. A gente falou ontem de algumas coisas, eu vou deixar para Rodrigo no fechamento falar, mas a gente falou de ter um grupo então que dirige o movimento na cidade. A gente falou da ideia de ter igreja incubadora, que é um movimento em que todo mundo começa a investir em uma igreja, que é o que tem acontecido na nossa igreja em Montreal, para que essa igreja se torne um hub de plantação de igreja para a cidade. E uma cidade do tamanho de Recife vai precisar de 4, 5, 3 incubadoras, né? Então, ter um centro de formação, que é o que a nossa igreja está sendo hoje para Montreal. É um centro de formação de plantadores que as outras igrejas confiam, que as outras igrejas sabem que a gente não está roubando membro de ninguém, que a gente está trabalhando pelo reino, que igreja que tem essa confiabilidade, que constrói essa confiabilidade na cidade, a gente precisa descobrir, né? Ou a gente vai plantar uma nova igreja incubadora, é uma reflexão também. Algumas coisas que não sei se o Dwight quer falar alguma coisa aí. Eu já estou pronto para completar. Eu acho que a gente já pode completar. Se não tem mais perguntas... Tem mais alguém que quer fazer? Eu vou segurar mais uma pergunta aqui então, para a gente fechar. Tem mais alguém? Uma pergunta? Todos contemplados. Dwight ia falar alguma coisa ou não? Vai falar alguma coisa? Beleza. City movement. He asked a very interesting question, I think, which is what are steps? There's the church planting movement. What are steps? What do you see? What do you see? What do you go through in Montreal? Just to answer that a little more. Para responder um pouco mais essa pergunta, We're building good relationships with the churches downtown. a gente está desenvolvendo bons relacionamentos com as igrejas no centro da cidade. Churches that were not yet doing anything for a city church movement. E igrejas que ainda não estão vivendo um movimento de plantação para a cidade. At least they don't know that yet. Eles não sabem que não estão vivendo isso, né? Estão estagnados. Because we've started something at one of the universities. A gente começou uma coisa nas universidades lá. I think we've already talked about it today, Red Frogs. Já falamos sobre Red Frogs, nessa ação de evangelização na universidade. Where we get invited and go into parties all over the campus. A gente vai para as festas que estão acontecendo no campus da universidade ali, né? A gente falou sobre isso. And the needs there were far greater than we could. E as necessidades lá no campus da universidade eram muito maiores do que a nossa igreja poderia suprir. And so one of our pastors has become the chaplain. Então um dos nossos pastores se tornou capelão para as universidades. And he's visited all of the churches downtown to ask at what level do they want to participate. E ele visitou cada igreja do centro da cidade perguntando em que nível você quer cooperar com esse processo de evangelização nas universidades. And now we have 7 churches that are involved in this. E agora 7 igrejas estão enviando voluntários, estão envolvidas com esse projeto. And so he's meeting with the pastors and leaders all the time. Então ele está se encontrando com os pastores e líderes todo o tempo. There's a lot of trust that's being built. Tem muita confiança sendo construída. And so when we talk about our next project, Então quando a gente fala sobre o próximo projeto, which could be planting a church, que poderia, por exemplo, ser a plantação de uma igreja, there's a past that they now trust us with. existe um passado, né, de construção de confiança ali através desse primeiro relacionamento. And we trust them. E nós confiamos neles também. And so it takes a little while to actually build trust between churches. Então demora um tempo para construir confiança entre igrejas. To find out that you're not just using our church for your name. Descobrindo que você não está usando só a nossa igreja para construir o seu nome. And so that's where this separate project is so helpful. É por isso que esse projeto separado foi tão importante. Because we're all coming together to make it Porque a happen. gente está se unindo em torno de um projeto que não é de ninguém. So what is there in Recife that you guys could do together? Então o que existe em Recife que todas as igrejas poderiam parcerar juntas? And you can build and collaborate and build trust with one E another. colaborar e construir confiança ali. And that way you don't have a project that you're working on like a church plan that could go really bad De forma que você não está trabalhando em um projeto só que pode não funcionar. and harm a lot of people. E pode machucar muita gente. Cool. Eu dentro dessa linha, eu conheço pouco Recife, mas eu já ouvi falar que tem um projeto social aí, que Thales comentou ontem. Como é o nome do projeto, Thales? Como? Pé de Paz.
eu queria lhe convidar para conhecer o Pé de Paz e, se Deus lhe chamar, cooperar com o Pé de Paz, porque é exatamente o exemplo que Dwight deu. Um esforço de evangelização na universidade, uniu 7 igrejas que antes não estavam unidas, construiu confiança, e isso pode gerar um futuro impacto de movimento na cidade. Eu fico pensando, vamos começar com o Pé de Paz, todo mundo trabalha lá junto e tal, e construir essa rede de confiança entre nós. Eu queria dar uma última palavra para a gente completar o dia. A minha última palavra é muito simples, porque nós íamos falar de espiritualidade emocionalmente saudável, e é bom que a gente complete com simplicidade. O material de espiritualidade emocionalmente saudável, escrito por Peter Escaseiro, que pela graça de Deus se transformou num amigo. Quando eu estava me mudando para Montreal, eu interpretei para ele aqui no Brasil, eu terminei passando 2 semanas com ele e a esposa, eu e minha esposa com eles lá em Nova York. Eles estão escrevendo best-sellers na área de saúde emocional e espiritualidade cristã no mundo. Está aqui o livro base, se chama Espiritualidade Emocionalmente Saudável, está vendendo como água no Brasil, não só no meio cristão, porque basicamente o que a gente vê é que o sofrimento no coração de Peter foi que a gente estava vendo muito pouco, e havia uma diferença muito pouca entre as pessoas de fora e de dentro da igreja em termos de saúde emocional. É interessante isso. A gente vê, Peter estudou, e o número de divórcios dentro da igreja e fora da igreja não estava muito diferente. Interessante, né? Então a questão de que havia uma necessidade, a frase-chave da espiritualidade emocionalmente saudável é a seguinte, grave essa, guarde para você. Não tem como você ser espiritualmente maduro se você é emocionalmente imaturo. Falta de saúde emocional significa que você não consegue amar as pessoas e ser amado pelas pessoas. Eu estou tentando simplificar bastante, mas a Bíblia diz, ame ao seu próximo como a si mesmo. É evidente que maturidade espiritual e maturidade emocional estão completamente ligados. Quem já viu aqui um líder cristão de alta posição, que estava num lugar de liderança cristã, grande, de influência, e que você sabe que falta maturidade emocional naquele homem? A gente já viu isso em diferentes esferas, em diferentes realidades. Falta capacidade de amar, capacidade de escutar, capacidade de respeitar, abuso, manipulação. A gente sabe que as denominações históricas são conhecidas como um centro de algumas manipulações políticas. Eu tenho um amigo que chama a nossa denominação de Vaticano. É sério, porque a gente sabe que tem esse jogo. Falta saúde emocional, saúde nas relações. A gente queria terminar falando de espiritualidade emocionalmente saudável, porque a frase-chave que a gente tem é: de que adianta a gente ganhar o mundo inteiro e perder a nossa alma? Disse Jesus. De que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É interessante, né? Que a palavra alma tem muita clareza de que a gente está falando de vida emocional, do coração. Galera, nós estamos falando hoje, o nosso objetivo, a gente estava ontem, eu, Rodrigo e Ari, sentados naquela mesa, dizendo, rapaz, por que a gente está fazendo esse dia mesmo? Porque a gente acredita que esse dia é um mobilizador, é um catalisador, como é que chama aquele negócio que a gente joga um fogo assim, e o fogo pega? Como? Combustível. É o que mais? Sei lá, álcool, tá bom. Não, álcool não. Inflamável. A gente tem a ideia de que o nosso tempo juntos possa ser um catalisador para um movimento de plantação de igrejas na cidade. É isso que a gente quer ver, é esse o objetivo da gente estar aqui, e eu acredito que o Rodrigo, sendo a pessoa que nos hospeda, pode ser uma pessoa de ponto aí para a gente se encontrar, continuar, descobrir como são esses caminhos e a gente abrir relacionamentos. Nós temos descoberto que tudo que está acontecendo no nosso movimento lá é através de relacionamentos, é através de amizades profundas. Então eu estou lhe desafiando a gente começar aqui hoje. A gente já tem muita gente que está aqui por amizade, mas a gente continuar nutrindo isso, para quem sabe a gente ver um movimento estruturado, organizado, de plantação de igrejas, cooperativa, com mobilização global, com relacionamentos globais,
para que a gente vê um avanço exponencial da igreja aqui no Recife e em Montreal. É um projeto imenso, né? Quando eu penso na minha vida, eu estava lendo, já falei para vocês hoje de manhã, o Salmo 131. Rapaz, que coisa linda. O salmista fala: eu não quero me encantar com coisas maravilhosas demais para mim, ó Deus. Eu sou como uma criança amamentada, e que fica tranquila, fica cheia, fica plena nos braços da sua mãe. Galera, dá para entender que o Salmo 131, e se a gente colocar o Salmo 131 com essa ideia de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, a gente está falando de saúde emocional. Está ao contrário, a gente está falando de saúde emocional. A gente está falando de que nos últimos meses nós vimos 4 pastores se suicidar no Brasil. A gente acabou de receber um e-mail esses dias de um pastor que se suicidou no Quebec. Galera, tem alguma coisa que está errada. O avanço do reino não pode ser à custa da perda da nossa alma. É melhor a gente não ser plantador de igreja. Por favor, não seja plantador de igreja ao custo da sua alma. Vá cuidar da sua vida apaixonada, do seu descanso em Cristo Jesus, da sua vida amorosa. Um dos princípios de espiritualidade emocionalmente saudável é diminuir o ritmo para uma relação amorosa com Jesus. Quem está correndo a 140 km por hora não tem tempo para uma hora tranquila, plena, não é não? Porque está correndo. Eu estava hoje de manhã tendo o meu tempo com Deus, eu estava pensando, acordei mais cedo, eu estava pensando, pô Senhor, que bom estar contigo aqui, o dia foi cansativo ontem, papai, tão bom estar contigo aqui sem fazer nada. Rapaz, a gente corre, a gente ganha o mundo todo e perde a nossa alma, não vale a pena. Se é o seu caso, ou se algum dia a gente vê um de nós aqui perdendo a sua alma, a custo do avanço do evangelho no Recife, vamos parar, porque eu não quero ir no enterro de ninguém. Isso não alegra o coração do Pai, a gente ir no enterro de alguém que se suicidou por causa do ministério, não, em nome de Jesus não. Que a gente guarde o nosso coração de tudo que se pode, de tudo que se deve guardar. Guarde o seu coração, diz a palavra. Eu queria lhe desafiar, enquanto a gente pensa em grandes coisas e em grandes movimentos do evangelho no Brasil e no mundo, eu queria lhe desafiar a gente fazer isso tendo como base na minha vida, na vida de Dwight, na vida de Rodrigo, e eu podia continuar falando o nome de cada pessoa aqui, uma relação amorosa muito profunda com Jesus. Como anda a sua vida com Jesus? Como anda o seu coração nas mãos do Pai? Rapaz, se não tiver um coração apaixonado, um coração de uma relação vibrante com Jesus, nada de ministério faz sentido. Não faz sentido. Eu queria nos confrontar em amor e nos chamar para ter uma única prioridade: Jesus. Amém? Essa é a nossa prioridade. Jesus é a nossa prioridade. Quando a gente fala de centralidade do evangelho, a gente está falando que Jesus é tudo que nós temos. Ele é tudo que nós somos. Ele é a base da nossa existência. Ele é o nosso respirar. Ele é a nossa vida, Ele é a nossa morte. Jesus é tudo. Eu não quero ser um profissional religioso, eu quero ser um apaixonado por Jesus. E porque eu sou apaixonado por Jesus, minha esposa é apaixonada por Jesus, as pessoas que estão na minha casa são apaixonadas por Jesus, a Igreja Vantean, a Church 21, os nossos amigos no Recife, todo mundo, a gente tem uma paixão louca por Jesus. Aí o Espírito faz alguma coisa que a gente não podia fazer, porque a gente está apaixonado por Jesus. Amém, irmãos? É esse o nosso objetivo. Vamos orar para a gente completar nosso tempo, orar pedindo a Deus por isso. Eu queria te pedir para você se levantar, ir para a gente em grupos de 3 pessoas, ter um momento de oração pela cidade do Recife e pelas nossas vidas. Vamos fazer isso? E aí depois de um tempinho, o Rodrigo vai nos completar em oração e a gente se despede. Escolha aí 2 outras pessoas para a gente orar pelo Recife e para a gente orar pelas nossas vidas, pelo fogo de Deus nas nossas vidas. Amém? Vamos ter um clamor agora em trios e depois o Rodrigão completa o nosso momento com uma oração e a gente vai partir. Que Deus nos abençoe.